Começa. Então tá bom. Vamos lá. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a Júlia. Ela é uma estudante que está terminando o terceiro ano de medicina em inglês na Universidade de Parma, no campus da cidade de Piacenza. E hoje a gente trouxe ela aqui para compartilhar um pouco da vida dela, da vivência dela, como estudante de medicina na Itália. E espero que a experiência dela possa inspirar vocês, fazer a diferença. E a gente vai fazer assim. Agora no começo a gente vai fazer algumas perguntas para ela e ao final a gente abre para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então vai anotando aí tudo que vocês querem saber, todas as curiosidades que no final a gente abre para ela poder responder essas perguntas para vocês. Depois no final vocês podem mandar por escrito, podem abrir o microfone para falar, comentar alguma coisa. Vai ser um momento bem legal. Tá bom? Então tá. Bom, primeiro de tudo, Júlia, você poderia começar se apresentando, falando um pouco da tua história, da onde você veio no Brasil, em que ano você começou a estudar aqui na Itália, como foi para você o momento também ali e que você ficou sabendo dessa notícia, né? Você estava no Brasil, muito provavelmente, quando você ficou sabendo dessa notícia. Como foi esse momento? Você estava com a tua família? Contar um pouco ali mais para poder inspirar quem está nessa caminhada rumo à medicina na Itália. Oi, gente. Boa tarde, boa noite para quem está na Itália. Muito obrigada, Greg, muito obrigada, Mizuno, pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui. Eu lembro, quando eles entraram na ligação, eu lembro de quando a gente fazia as reuniões no Teams, parece que foi ontem, mas já se passaram tanto tempo, já se passou tanto tempo. Eu estou terminando o terceiro ano agora, em setembro eu vou começar o quarto ano. Foram 3 anos cheios de novidades, cheios de altos e baixos, mas eu tô gostando muito da experiência, uma experiência muito boa. Mais pra frente a gente vai falar mais a respeito, eu creio. Eu me chamo Júlia, eu sou de Hortolândia, uma cidade no interior de São Paulo. Eu comecei a faculdade no ano letivo 2022/2023. Eu tinha 19 anos. Eu tinha feito cursinho no Poliedro, aqui em São Paulo. Eu passei na PUCamp, e eu passei na PUCamp ao mesmo tempo que eu passei em medicina na Itália, na mesma semana. E aí eu escolhi entre PUCamp e Itália, eu decidi ir para Itália, apesar da PUCamp ser uma excelente universidade, perto de casa, mas avaliando as experiências, o que eu pensava do meu futuro no exterior, eu tinha sonhos além disso. Foi a melhor decisão a ser tomada. Hoje, olhando para trás, eu não me arrependo dessa decisão, fico muito feliz que eu tenha tomado essa decisão, por mais que no início não. É sempre complicado mudar de país, tem seus desafios, os desafios que vocês estão passando provavelmente agora, a questão de papelada, burocracia. Essa burocracia vai te acompanhar por muitos anos, mas estou muito feliz com essa decisão que eu tomei. E eu não sei quais eram as outras perguntas, me dei uma perdida. Tranquilo. E para você falou que você se preparou, né? Acho que você estava ali na primeira turma que a gente começou, né? A gente ainda lembra de Sim. ter acompanhado todo esse percurso com você. Então, e para você, como é que foi quando você recebeu essa notícia que você tinha sido aprovada na Itália? Gente, como eu falei antes, eu fazia poliedro para a questão da PUC aqui do lado, né? E eu fazia com o Greg e com o Mizuno para poder ser aprovada na Itália. Então, ao mesmo tempo, eu não conseguia me decidir. Eu ficava entre o cursinho do Brasil, entre o cursinho deles, fazendo um pouco de cada um, falando com eles, ao mesmo tempo falando com os administradores lá do curso do Poliedro, que eles têm, as psicólogas que ajudam no período de estudo. Eu não sabia, eles acompanharam esse percurso que eu ia escolher. No fim, eu acabei passando na mesma semana, então eu tava muito feliz. Eu tinha passado na PUC, eu falei, então eu passei aqui, resolvido. 3 dias depois eu passei na Itália. E agora?
É uma Mas eu decisão fiquei muito difícil. feliz. Desde o início, meu coração tendia para ir para a Itália. Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu fiquei extremamente feliz. E justamente isso, a felicidade maior vindo de passar na Itália já mostrou a decisão que eu queria tomar, só disso. Eu fiquei muito feliz, eu estava aqui em casa. Eu olhava, aí eu recarregava, é isso mesmo? Que eu não queria falar para ninguém sem ter certeza. Aí eu saí do site, entrei no site de novo, não, eu passei mesmo! É verdade. É verdade, eu passei. Eu posso falar para as pessoas. E foi muito bom. E em poucos dias, menos de uma semana, eu estava na Itália. Bem corridinho ali, né, para poder se despedir de todo mundo e Sim. fazer as malas, mas olha só que E legal. comprar coisa, Comprar coisa, é verdade. levar paçoca, tragam Ah, paçoca. é mesmo. É mesmo. E tem alguma coisa que você sente falta hoje? Porque você chegou no Brasil faz muito pouco tempo, né? Até então você estava aqui na Itália. Agora você acabou de chegar no Brasil, certo? Fazia um ano que eu não vinha para o Brasil, eu cheguei no Brasil ontem. Aham. Então ainda não consegui nem ver todo mundo ainda. Vi só a minha família próxima que eu estava dormindo até hoje de manhã. Tá certo, né? Mas eu sinto, claro, saudade da minha família. Acho que isso é o que mais pega pra todo mundo. E, e também a comida brasileira tem um toquinho especial. Eu amo açaí. Eu amo açaí, gente. Uhum. E lá não tem açaí. Então eu cheguei aqui, eu pedi pra minha mãe, mãe, me faz açaí. Cheguei aqui, a primeira coisa que eu comi foi açaí, gente. Pois é. E açaí já é um pouco mais difícil de levar na mala, né? Não, não tem como, gente. Imagina, não. Tá certo. E, Júlia, a gente já vai falar ali sobre a vida de estudante, universidade e tudo mais, mas antes eu queria saber algumas curiosidades com relação Tá a todo bom. o processo. Para você, quais foram as tuas primeiras impressões quando você chegou na Itália? Teve algo assim que te surpreendeu, algo que você viu que era muito diferente do que você estava acostumado no Brasil e te chamou a atenção? Eu gosto muito da Itália como país. Mas quando eu cheguei lá, sinceramente, eu estava tão cheia de coisas para fazer, eu tinha pouco período, que eu estava focada em resolver o que eu tinha para resolver. Então eu cheguei, fui no banco, eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando. Então, assim, no início foi um pouco caótico, mas eu tenho uma experiência muito legal para contar de quando eu tinha chegado lá. Eu cheguei lá, eu cheguei nesse banco e a senhora do banco perguntou: "Você tem um endereço fixo?" Eu: "Moça, eu não tenho endereço, eu tô no hotel." Eu não tenho nem onde porque é complicado de achar apartamento e tudo mais, principalmente se você chega no meio do semestre. Aí ela falou: "Eu quero te ajudar", me senti tocada de te ajudar. Aí ela fez um monte de ligação para vários dormitórios e conseguiu um lugar no dormitório que eu acabei ficando por muito tempo até eu conseguir meu apartamento que eu moro hoje. E eu fiquei nesse apartamento por um longo período de tempo por essa ajuda. Então, assim, nesse período é sempre complicado, já abro essa oportunidade, se alguém quiser ir para Parma e no início tiver nesse tipo de situação, a gente tem um grupo de brasileiros lá e sabendo disso que vocês entraram, fizeram a matrícula, o Greg e o Mizuno podem dar meu número, se alguém quiser, à vontade. Entre em contato comigo, que aí pelo menos a gente cria uma rede de amizade no início para receber vocês. Porque o início é sempre assim, a primeira situação, eu cheguei lá, você não conhece ninguém, você não entende o italiano, eu não entendia nada. Você não entende o que está acontecendo. E lá, é verdade, a faculdade é em inglês, mas a vida é em italiano. Se você não sabe italiano, você fica perdido mesmo. Em questão acadêmica, tudo certo. Mas a vida não é só a parte acadêmica, a vida é ir no supermercado, resolver as coisas, a vida é criar uma conta no banco, é encontrar um apartamento, falar com a imobiliária, resolver questão, de documentação, de visto. Se você não é um cidadão italiano, ir para a questura, mesmo sendo cidadão italiano, resolver a residência, ir para o Quick e resolver. É tudo muita burocracia, infelizmente, na Itália. E a vida é em italiano, então tem um período mais complicado, mas muita gente passou por isso. Se vocês passarem, vai dar tudo certo também, vocês vão passar por isso. E se tiverem em particular, não sei as outras, mas tem sempre uma comunidade boa para receber de brasileiros, de estudantes. No início não tinha, porque eu não conhecia ninguém, até porque eu estava no início da faculdade. Mas se vocês vierem, vai ter.
Que legal, Júlia. Muito obrigado por abrir esta possibilidade para todo mundo, esse convite, né? Tão amistoso. Muito obrigado, de verdade. E olha só, Imagina. agora fiquei até com vontade de poder provar essa comida brasileira, né? Porque aqui a gente também sente muita falta, muita falta. Como você falou, eu também sou amante de açaí. Açaí é o que mais eu sinto falta. Me desculpa. Ai, ai. Mas, e a linha assim, bom, você falou da burocracia, do idioma, realmente, é uma outra cultura, um outro país, né? Uma adaptação, eu acho que leva tempo. E hoje você já conseguiu se adaptar bem? Você já conseguiu, entre aspas, ali, se sentir um pouco mais em casa? Ou ainda, e quanto tempo isso demorou, né, para acontecer? Ou ainda você está no processo? Olha, é o seguinte, tudo eu comecei a me sentir mais em casa do momento que eu me tornei fluente em italiano, que eu entendia tudo que as pessoas falavam e eu conseguia me expressar bem. Porque as pessoas te tratam de uma forma melhor, porque elas sentem que você faz parte desse lugar, elas te tratam como pertencentes, isso muda muito, e você consegue expressar o que você quer eu chegava no banco, não conseguia expressar o que eu ia fazer, e não adianta, Google Tradutor não ajuda, não é a mesma coisa que saber a língua. Então, assim, se você quiser entrar e fazer parte do país de forma mais rápido, estude a língua desde agora, estude a língua com antecedência, assista filmes em italiano, ouça músicas em italiano, muda sua playlist para Laura Pausini, gente. É excelente. Tem muitos cantores, muitas listas. Se você vai até no ChatGPT e pergunta, tipo, eu gosto de tal cantor. Cantores italianos que têm um estilo parecido, um estilo similar. O chat mesmo cria uma playlist para você. Hoje a gente tem inteligência artificial, vamos pegar os benefícios disso tudo. Então, assim, já desde agora, se possível, comece a fazer essa imersão. Quando você chegar lá, vai ser mais fácil, porque fazer parte da cultura é muito fazer parte. Perdão, gente, meu celular tá aqui. É muito fazer parte de tudo, entender o que eles estão falando, conseguir se expressar. Então, acho que a língua faz muito de tudo isso. E também questão de amizades. Criei várias amizades italianas. Agora eu já tô lá há muito tempo. O meu namorado é italiano, então aos poucos você vai se inserindo na cultura. Agora eu já me sinto muito parte disso. Eu também participo da Croce Bianca, que é um sistema de voluntariado nas ambulâncias e em outras partes. Então, eu sou socorritora na ambulância como serviço voluntário. E é muito gostoso, porque eu entro em contato com o sistema público de saúde, eu entro em contato com pacientes, eu consigo falar com eles. Então, eu vou treinando meu italiano e, ao mesmo tempo, eu entro em contato com outras pessoas que querem fazer serviço voluntário, então que têm o mesmo pensamento, a mesma vontade de ajudar as outras pessoas, criam mais amizades que os meus amigos na Croce Bianca, a maioria é italiano, porque para fazer parte você precisa saber italiano. Então aí mais uma importância da língua. Mais você sabe, mais oportunidades você tem, é impossível ser diferente. Então assim, consigo mais amigos. Então tudo vai fazendo parte da minha vida e me inserindo mais no ambiente. Nossa, que legal. Uma super dica, então, para quem está vindo para cá é aprender a língua mesmo. Muito legal mesmo. E, Júlia, falando um pouco da vida na cidade onde você mora, em Piacenza. Piacenza ela não é uma cidade tão grande, né? Mas você considera ela como uma cidade média ou uma cidade pequena? E como você descreveria a vida nessa cidade para quem nunca viu Piacenza? Gente, Piacenza não é como Milão, até como Bolonha, não é uma cidade que tem muita vida acadêmica, que tem muita festa. Eu sou muito calma, então eu me identifico muito. É uma cidade que tem muita feira, tem muito idoso, tem um centro muito bonitinho, tem bastante restaurante bom, tem as coisas abrem de manhã 2 horas e abrem à tarde 2 horas. Nada funciona muito. Se você quiser pedir um sanduíche, você tem que pedir um sanduíche nessa janela de 2 horas que a paniteria está aberta. Porque senão é uma cidade pequena,
Por mais que tenha 100.000 habitantes, você não vê esses habitantes, eu não sei onde eles estão. Eu acho que o povo não sai tanto assim, então não é muito grande, mas tem muita festa da cidade, eles têm, tipo, festas medievais, depois toda quarta tem feira, tem muita comida boa, tem muito supermercado, tem vários S-Lungas, vários Conades, tem Coop. Gente, isso é importante, não sei se vocês avaliam a importância disso, mas essas coisas são importantes. Importantíssimo, É, importantíssimo. Eu também, eu sempre olho ali os mercados, eu gosto de ter, tá tudo muito perto, né, para não ter que ficar carregando a compra por muito tempo. exato, gente, isso é muito importante. Então, pra mim, isso é muito bom. Eu tô em um apartamento que é perto do centro, ao mesmo tempo não é ZTL, ou seja, não é uma zona de tráfego limitado. Então, eu consigo, porque o meu carro, se fosse zona de tráfego limitado, tem toda a questão de liberar para entrar com carro e tudo mais. Então, eu peguei um apartamento em uma zona que eu posso entrar com carro, estacionar tranquilamente. Então, eu tô numa zona, assim, no centro, mas não tô no centro. Tem um parque grande na cidade, tem bastante verde, tem vários rios próximos da cidade. Então, assim, eu acho uma boa cidade. É uma cidade que não tem muita coisa em questão de festa. Mas tem muito restaurante pequeno, tem bastante culinária tradicional, tem bastante feira, tem bastante mercado, tem uma vida tranquila. É bom para quem anda de bicicleta, porque é uma cidade plana, então não tem muitas subidas, muitas descidas. Então muita gente usa bicicleta. Eu usei bicicleta por muito tempo, ainda uso. Por mais que eu tenha carro, às vezes vale a pena ir com a bicicleta até para a faculdade, por questão de onde eu deixo o carro, depois tem que ficar pagando estacionamento. Então, dependendo do lugar, eu vou com carro, dependendo. Eu vou com a bicicleta que é mais fácil, até no centro. É tão fácil andar com a bicicleta, porque você não precisa se preocupar. Ah, aqui é tráfego limitado, aqui eu posso, aqui eu levo multa. Aqui é zona azul, aqui é zona branca, eu pago onde tem o parquímetro, o aplicativo não funciona. Então, assim, a bicicleta funciona muito. É uma cidade muito segura. Obviamente tem as suas zonas que não é tão seguro como outras. O centro é muito seguro, eu ando à noite sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação. Se for falar de segurança e coisas que acontecem mais, bicicleta. Se você deixa sua bicicleta dormir fora de casa de um dia para o outro, com um cadeado mais assim fraquinho, acontece às vezes eles abrirem o cadeado e saírem com a bicicleta. Então, assim, esse é o roubo que eu ouço. Não ouço de mais nada em questão de roubo, em questão de nada. Eu me sinto muito tranquila e muito segura na cidade, então eu gosto muito. Então, assim, a única coisa, se eu tiver que falar, bicicleta, gente, tomem cuidado. Subam com a bicicleta ou comprem um cadeado bom. Eu tenho um cadeado bom e nunca aconteceu nada, deixo a bicicleta embaixo de casa aberto. Só um cadeado, não daqueles que você compra pequenininho. Mas fora isso, eu me sinto muito segura. Eu ando à noite, eu corro, faço exercício e o único horário, principalmente quando eu tava no verão agora, que eu voltei, tá muito quente lá no verão, não dá pra correr, não dá pra fazer exercício durante o dia porque é quente. Eu tava indo 10:30 da noite, 11 horas, que é quando ficava escuro, sem nenhum problema. Andava, corria e voltava pra casa, sem me sentir nessa angústia que às vezes aqui no Brasil, quando eu ia fazer esse tipo de coisa, eu me sentia. Então, eu gosto muito desse ponto de vista na cidade de Piacenza. Fora a questão, agora pensando, ela é muito bem localizada em questão ferroviária. Porque a linha ferroviária que passa por Piacenza, se você continuar ela ao norte, vai dar em Milão. Então, em 44 minutos, o trem dá em Milão. Descendo, em 40 minutos, 30 e poucos minutos, você está em Parma. Descendo em 1h40, 1h30, você está em Bolonha. E tem muito trem regional que passa ali o tempo todo. Então, essa questão é muito boa, até por questão, se eu pegar um voo em Bolonha, eu tenho um trem direto que vai para a estação central de Bolonha. Milão, eu tenho um trem direto que vai para Milão. E tudo que eu não consegui resolver na cidade de Piacenza, eu consigo resolver em Milão. Milão é uma cidade grande que tem acesso a tudo, tem o consulado, tem questão de documento que você vai precisar, loja de roupa. Mas Piacenza oferece, por exemplo, Piacenza tem uma Zara, uma Mango. Não sei pra quem isso é importante, pra mim isso é excelente.
Tem, tipo, uma Flying Tiger, tem uma Sephora. Então, tem bastantes lojas, assim, no centro dessas conhecidas. Mas se você precisar de alguma coisa maior, sempre tem melão ali perto. Então, essa questão da localização de Piatinhas é muito boa. Olha só que legal, hein, Júlia? Uma explicação assim muito ampla da cidade, né? Até me chamou muita atenção esse negócio que você falou do transporte, porque realmente aqui, esses dias eu notei isso, né? Se você for pegar essa linha de Milão, traça uma linha reta de Milão a Bolonha e continua, essa linha em que os trens passam, o transporte para você fazer entre cidades ele acaba sendo muito muito bom e muito eficiente, né? Com os trens, por causa dos trens. Se você sai dessa rota, você acaba tendo que fazer, mesmo que distâncias mais curtas, você acaba tendo que fazer elas em um tempo muito maior, porque você às vezes tem que trocar de trem, não é tão bem conectado quanto seria se tivesse nessa linha, né? Eu estava vendo esses dias para ir para Gênova, por exemplo, de Bolonha, às vezes tem um caminho um pouquinho mais tortuoso do que se fosse, por exemplo, para Milão, que daí tem realmente uma linha reta, né? Você consegue pegar um trem, você vai até Milão, passa por Parma, vai para Piacenza, você consegue ir. Então isso é um ponto bem legal. E continuando aqui em transportes, isso que você falou também, para quem dirige aqui na Itália, é uma coisa que, para mim, foi assim, algo muito diferente de tudo que foi a ZTL, a Zona de Tráfego Limitado, né? E normalmente nos centros da cidade você não pode transitar com o teu carro, porque senão você leva multa. Somente pode transitar quem mora naquele local ou quem paga uma taxa anual ali na prefeitura ou mensal, eu realmente não sei como funciona, mas daí para você poder trafegar ali com o teu carro nessa zona de tráfego limitado. Então, eu vi que quem dirige aqui fica sempre em alerta com essa zona de tráfego limitado. Até fica uma dica para quem for vir para a Itália e alugar um carro, né? Eu acho que é importante avisar isso para não tomar multa. Já levei muita multa, gente. Até eu me acostumar como funciona aqui. Por É, isso que eu peguei uma casa na borda do centro histórico, ou seja, se eu quiser ir a pé de bicicleta, eu tô próxima. Mas ao mesmo tempo eu não preciso tomar cuidado com a questão de carro, eu pego mais o carro para sair da zona e tipo pro supermercado, que não é no centro. Tem supermercado no centro, mas eu vou justamente no outro para não pegar perigo da ZTL. Então assim, mais para isso. Então, tomar cuidado. Questão, mas tem ônibus em Piacenza que funciona bem também. Para quem é da Universidade de Parma, tem desconto em um abonamento anual. Eu acho que custa 100 euros, 110 euros. Cento, por aí, gente. 110 euros. Eu posso até pegar essa informação melhor e depois passar para os meninos. Para uhum. você ter o direito anual do ônibus, o dentro da cidade. E funciona muito bem. Eles têm várias linhas numéricas que são boas, mas principalmente a linha que vai para o prédio da faculdade atual, que volta para o centro, que chama MB, funciona de 10 em 10 minutos, passa um ônibus e dá certo, funciona. Eu, eu ouvia muito reclamações do sistema público de ônibus da Itália. Realmente já passei por isso, mas na cidade de Piacenza eu acho bom e pontual. Que legal, muito legal. E, Júlia, só para a gente ter uma estimativa assim, você chegou você saberia dizer quanto tempo demora mais ou menos para você ir da tua casa até a universidade de ônibus e de bicicleta? Olha, de bicicleta dá tipo uns 10 minutos. Bem De pertinho. carro dá uns 3, 4. Ah, entendi, bem pertinho. É perto. Piacenza não é muito grande. Se você Uhum. morar do outro lado da cidade, máximo você vai demorar tipo 25 minutos de bicicleta ou 20 minutos de bicicleta. Máximo. O ponto é a faculdade, depois acho que a faculdade tem um prédio atual, mas a gente está em período de transição para um outro prédio que vai ser no centro da cidade. Então vai ficar melhor ainda no ano que vem, que é do lado do hospital. Justamente porque eles perceberam que o prédio para o hospital não estavam tão próximos. Então a gente precisava pegar 2 ônibus para chegar no hospital. E agora esse outro prédio é próximo do hospital, dá para ir a pé, de bicicleta muito perto. Então essa mudança acho que vai ser muito boa. Tende a ser muito boa. No novo prédio tem um excelente bar, falaram. Então estou muito ansiosa para mudar. E vai ser no centro histórico, então vai ser próximo às lojas, próximo a mais movimento. O prédio atual é um pouco mais afastado.
Entendi, que legal. Olha só, tem gente falando ali, tem em São Paulo, 45 horas, 45 minutos de metrô para fazer qualquer coisa, né? É, realmente ali acaba sendo bastante demorado por causa da. Tem muita gente, né? Em cidade pequena aqui a gente notou muito isso, aqui em Bolonha também. Muitas vezes eu volto até a pé do hospital para casa, eu costumo voltar a pé, porque às vezes demora ali 25 minutos, mas aqui se caminha muito. Eu não sei se em Piacenza também o pessoal tem muito essa cultura de caminhar, mas aqui o pessoal gosta muito de caminhar e de andar de bicicleta. Nossa, é assim uma coisa incrível. Quando eu falo para os meus amigos italianos que às vezes eu pego o carro para fazer 4 minutos, porque na nossa cultura, se eu posso pegar 10, 12 minutos de bicicleta e tá muito quente, meu carro tem ar-condicionado, eu vou em 3 minutos, eu chego na hora. Então, para mim faz muito sentido. Mas para eles acham um absurdo. Chego, não acredito que você causou esse tipo de poluição por causa de 3 minutos. Sua bicicleta, você faz exercício. E gente que também tem carro e deixa o carro e vem de bicicleta. Eu fico assim, gente, às vezes a diferença cultural. Eu nem pensei, gente, tá quente. Eu vou de bicicleta, eu vou levar. Se já tem essa opção aqui, graças a Deus, vou usar, né? Se já tá aqui Aham, embaixo do carro, gente, 3 minutos. Mas eles andam muito. Uma vez eu aham. tava pegando o ônibus também com a minha amiga, ela falou: Por que você vai pegar ônibus? Em 20 minutos andando a gente tá em casa. Eu, tá bom, vamos a pé. Vamos É muito andando. cultural, eles andam bastante, eles andam muito de bicicleta, eles são acostumados. Justamente acho porque é bem seguro e é gostoso andar, é uma cidade bonitinha, então é gostoso no fim. Se você não tá com pressa, é bom, eu gosto. Legal. E, Júlia, o que você costuma fazer no teu tempo livre na cidade? Gente, eu não tenho muito tempo livre. Fazendo É, voluntariado, tem muita coisa ali, né? então, agora peguei esse voluntariado que eu achei muito bom, que é na Croce Bianca, uma assistência pública, que você pode ajudar em várias áreas. Eu sou corretora de ambulância justamente para estar mais envolvida nesse meio médico. Você faz um curso, depois faz uma prova prática, e eu acho muito bom. Então, sempre que eu vejo que eu tenho uma tarde livre, eu peço, a gente tem um aplicativo que você vai colocar a sua disponibilidade. Assim como eles sempre precisam de socorretor, você coloca a disponibilidade, 10 minutos já te pegaram, você já tá responsável em uma ambulância. Então, assim, agora no meu tempo livre eu faço mais isso, até porque eu converso com os pacientes, ouço o médico, porque se você faz, tipo, transição de um hospital para o outro, o médico fala para você passar algumas coisas ou pro asilo que o idoso tá, ou para a outra, é, hospital, outro prédio que ele vai. Então, assim, você tem contato com palavras médicas em italiano, então é muito bom para o meu crescimento. Então, estou usando meu tempo livre para isso. Mas antes também eu fazia conservatório, eu faço ainda. Eu acho que esse ano eu não vou fazer porque eu fiz 2 anos, de violino, porque eu toco violino desde que eu sou pequena. E o conservatório de Piacenza é bom, então eu tava fazendo aulas de violino. Mas aos poucos eu tô trocando o estudo profissional do violino por causa dessa oportunidade, outras coisas mais médicas, justamente para ir me direcionando para minha carreira. Mas também eu fazia isso com o meu tempo livre. Veremos ano que vem como vai ser. Mas eu ia pro conservatório, tinha aulas de violino, aulas de solfejo, aulas de coro lírico. Então, tinha bem cheio, assim. Nossa, muito interessante mesmo. E só, assim, por curiosidade, no conservatório, então, qualquer pessoa que quiser fazer aulas de, por exemplo, violino ou algum outro instrumento, pode ir lá e se cadastrar e fazer a matrícula. É tipo uma faculdade pública. Aham. Então, você precisa se fazer uma prova para entrar, mas todo mundo tem direito. Você, obviamente, canto ou instrumento, você precisa fazer uma prova específica. Cada instrumento vai ter é, as partes necessárias. Eles vão pegar, você precisa tocar um método de harmonia, você precisa tocar esse concerto. Aí eles me deram um concerto para estudar, me deram 2 meses. Depois eu voltei com esse concerto no conservatório. Apresentando esse concerto,
eles me passaram para entrar um concerto e uma música brasileira, que eu toquei Villa-Lobos. Óbvio. Eu Olha podia só, não escolher parece uma ser música. fácil, não parece algo tão fácil. Aí, passando, entrando no conservatório com aprovação, aí você tem direito, você pode fazer aulas extras. No primeiro ano que eu tava mais livre, eu cheguei a fazer coro lírico, que eu gostava, Uhum. participei em apresentações, concertos lá no centro, na Duomo de Peteza. Mas depois o tempo livre vai diminuindo, eu fiquei só com violino. E ano que vem veremos se eu vou ter essa possibilidade ou vou mais seguindo para essa área. Mas foi muito bom, foi uma Legal. excelente oportunidade. Foram 2 anos de muito crescimento. Cresci muito no meu instrumento, tive acesso a pessoas, por exemplo, o Spala, da orquestra do La Scala, que é um teatro muito importante em Milão. Eu conheci ele graças a essas oportunidades, essas conexões também. Então, eu cresci muito na questão musical, que era uma questão que eu tinha deixado muito de lado e que eu tive a oportunidade de ter uma conexão por um período de tempo. Foi muito bom. Que legal. E outra coisa que eu achei bem interessante foi da Croce Bianca. Eu sei que tem em várias cidades isso, e foi muito legal essa ideia que você teve de fazer esse voluntariado para ter essa conexão mais com o âmbito médico, né? Para você entrar nela, você teve que fazer uma prova? Como é que foi? Você teve que entrar em contato com alguém? Teve um processo seletivo? Ou você só se inscreveu? Croce Bianca, qualquer um que quiser pode fazer um curso. É um curso que dura 6 meses e era 2 vezes por semana, segunda e quarta à noite. Tipo, 8 da noite. Então, não interfere com a faculdade. E é curso de primeiros socorros, obviamente, tudo que você vai entrar em contato como socorritor. Terminando os 6 meses, você vai fazer 40 horas de voluntariado acompanhando um socorritor. Então, você acompanha, eles te deixam, às vezes, aferir uma pressão. é, E aí, depois dessas 40 horas, você faz uma prova prática. Mas essas 40 horas, gente, você não precisa fazer toda semana. É um voluntariado, eles são muito tranquilos. Você faz quando você tiver tempo. Como era o período do Easter break, eu aproveitei que eu tava sem aula, em uma semana, duas, eu fiz tantas horas de voluntariado, terminei, fiz a prova. Na prova eles pedem pra você aferir uma pressão, entrar numa ambulância, falar, tipo, o que são as coisas. O que que é isso? É um respirador. Ah, isso é um aspirador. Então foi muito, pra você conhecer também essas palavras, eu achei muito interessante. Como socorritor, obviamente, você não pode fazer muita coisa. Você chega em um lugar, você afere a pressão, vê se a pressão tá boa, pergunta o que o paciente tem, e você tem que avaliar se é um código verde, se é um código amarelo, se é um código vermelho. Se for um código vermelho, você já entra em contato com a automédica, e aí a automédica com o médico vem para onde você tá. Então, assim, é bastante responsabilidade, mas ao mesmo tempo, você tem acesso à automédica, você faz ali uma coisa mais básica, mas ao mesmo tempo você tem acesso ao médico, você vê o médico trabalhando. Se tem um acidente, você vai junto ao acidente. Obviamente você vai seguindo as ordens do médico ou do team leader que vai estar com você, mas é um bom ambiente e tudo em italiano, então também você aprende bastante sobre esse italiano médico que você vai precisar no futuro, não tem como. Então, eu achei uma excelente oportunidade e também você cria muitos bons amigos. Eu tenho muitos amigos na Croce Bianca que são pessoas muito boas, passando noites lá, fazendo turno. Você conhece novas pessoas, pessoas muito divertidas, pessoas também com um bom caráter, pessoas tranquilas. Então, eu super indico. Excelente, um pouco de voluntariado, ajudar os outros sempre te dá é um senso de estou fazendo alguma coisa, que às vezes a faculdade de medicina da Itália não tem tanta prática, então parece que você não está fazendo nada. Me dá essa sensação de, nossa, estou fazendo alguma coisa. Então, se alguém tiver oportunidade, até em outras cidades existem essas assistências públicas, tem Croce Rossa também, cada uma com as suas próprias regras, os próprios cursos, mas é muito bom. Eu super indico pela questão do italiano, mas também por essa questão de voluntariado, que é sempre bom. Legal, legal. Super dica. Muito obrigado pela ter compartilhado um pouco dessa tua experiência, né, extracurricular, extra-universidade. E agora já indo para vida universitária e curso de medicina. Júlia, você poderia contar um pouco
sobre a estrutura da tua universidade, instalações, laboratórios, bibliotecas, organização, falar um pouco também sobre os professores e a interação entre professor e aluno, e também um pouco como são as aulas, os horários, se você tem aula de manhã, tem aula de tarde, é misto, tem laboratório num período, né? Como funciona toda essa dinâmica? Então, por causa da pandemia, eles resolveram criar esse novo curso de medicina inglesa em uma cidade que não é sede da universidade. Porque a universidade mesmo é em Parma, a sede, porque é a Universidade de Parma. Então é destacado do centro. Os professores vêm de Parma. Por causa disso, a nossa faculdade inicia às 10h30. Começa às 10h30 da manhã. Então isso é bom por alguma coisa. Eu gosto, dá pra fazer exercício antes, dá pra estudar antes, mais tarde. Mas justamente porque os professores têm que fazer essa viagem. Vai das 10h30 a 1h30, depois 2h30 a 6h30, todos os dias. Agora, conforme os anos vão passando, eles vão, claro, mudando, às vezes eles aumentam, terminam mais tarde, mas tende a ser mais ou menos isso. Então, é um curso integral. É complicado fazer outras coisas, trabalhar. Não que seja impossível, mas eu realmente acho complicado justamente por isso. E eles não são tão organizados, isso é um ponto negativo. Então, às vezes, eles alteram o horário de última hora, eles colocam uma aula no fim do dia, 2 dias antes, um dia antes, que eu não gosto muito, às vezes eu fico brava com a minha universidade, por isso, às vezes vocês programam para alguma coisa, e eles colocam essa aula do nada, mas, então é um curso integral. Greg? Sim, queria te fazer uma pergunta. Você sabe de cabeça dizer uma matéria de 1 crédito universitário, quantas horas de aula você chega a ter por semestre? Não sei de cabeça, teria que olhar e ver cada uma em particular. Eu tive uma que foi técnicas de sutura, que foi uma prática. Eu tive ela só durante um mês. Foram, tipo, cada semana eu tinha uma aula. Mas eu não saberia agora calcular Só curiosidade, exatamente. porque você falou que a aula é integral, né? Então, talvez eles tenham uma aplicação diferente dos créditos. É que existe uma variabilidade um pouquinho entre as universidades, eu fiquei curioso, mas não tem problema. Sim. Não, se eu olhar no SC3, no site da minha universidade, eu consigo ter essa sensação para você mais de cabeça. Eu sei que os créditos mais importantes das matérias eu decoro por causa dos CFUs que eu quero, mas não saberia falar. Mas enfim, a faculdade tem esses problemas de organização justamente por não estar na sede principal. Na verdade, eles falam que é uma coisa geral das faculdades italianas, não sei se é por isso. O Greg. É uma boa faculdade, eu gosto muito, os professores são muito bons. Eles não são tão próximos como no Brasil, eles são mais distantes. Você tem que usar sempre lei, eles estão a um passo lá, sempre muito respeito. Que no Brasil também tem muito respeito, mas eu acho que lá eles são um pouco mais distantes. Até conversando com uma professora aqui no Brasil, que ela estuda ensino internacional, ela estudando o ensino europeu, ela fala, não, o ensino europeu tende justamente a ter o professor mais distante do que os alunos. Isso é normal, isso faz parte de como eles estão acostumados. Até os professores vêm muito bem vestidos para a faculdade, os alunos vêm muito bem vestidos. Eu acho que isso é muito respeito pelo ambiente universitário, pelo ambiente acadêmico. Mostra muito respeito, mostra uma seriedade para aquilo que está fazendo, uma seriedade para o estudo. Isso eu acho que é um ponto positivo, mas acaba afastando esse professor. Não é que existe uma amizade entre um professor e um aluno. O professor sempre vai te chamar pelo seu sobrenome e nunca vai ter uma questão de, às vezes no Brasil você conversa com o professor sobre outras coisas que saem do ambiente acadêmico. Isso jamais aconteceria na Itália. Isso seria muito desrespeitoso. Eles são muito respeitosos e eles mantêm sempre essa distância professor-aluno. Mas eles são excelentes professores, eles têm um inglês bom, mas eles têm, muitos professores têm sotaque,
e você precisa acostumar com esse sotaque, obviamente. Porque o italiano tende a ter esse sotaque mais forte, puxar esse sotaque, mas são bons professores, excelentes professores, é uma lista muito importante, muito grande, eles são envolvidos com pesquisa, professores que dão oportunidade, tem um professor que dá oportunidade de pesquisa e implora para os alunos participarem de pesquisa, que isso não é muito comum na Itália, mas tem os professores que ele mora entre Itália e Austrália, e ele sempre, nesse clerkship, ele dá oportunidade para fazer pesquisa, enfim. Ele chama Falasca. Ele é um pesquisador muito importante, e ele dá essa oportunidade de pesquisa que não é muito comum na Itália, então também tem essa oportunidade. Eu acho que por essa mudança de prédio da minha faculdade, alguns problemas de logística temos, porque a secretaria está mudando, então é difícil encontrar secretaria, eles estão nesse estágio de mudança de um prédio para o outro, os italianos tendem a ser mais devagares, então esse período para eles está sendo complicado de mudança. É um curso novo, então eu sou a segunda turma, só tem uma turma na minha frente. Então a gente não sabe exatamente como vai ser o sexto ano, por exemplo, porque eles vão começar o quinto ano agora. E conversando com os alunos do quarto ano, eles falaram que o tirocínio, que é o estágio deles, foi muito bom no Hospital de Piacenza, no Hospital de Firenzuola, Hospital de Castel San Giovanni e algumas no Hospital de Maggiore di Parma. Então, são 4 hospitais envolvidos nesse estágio, sendo os maiores o Hospital Guglielmo di Piacenza e o Hospital Maggiore di Parma, que são os maiores. Castel San Giovanni e Fiorenzuola são menores, mas de qualquer forma é bom para uma vivência hospitalar de vários níveis. Então, eles elogiaram muito esse estágio, que é uma coisa que eu estava muito ansiosa, porque nenhum aluno de Piacenza tinha passado por estágio, então foi o primeiro ano que passaram. Os médicos ficaram felizes, os alunos estão muito realizados, então acho isso um ponto muito positivo. E, claro, para mim, se tiver que colocar um defeito na minha faculdade, seria a questão da desorganização, principalmente com os calendários saem de última hora. Eu não tenho ainda o calendário de setembro. E isso para mim é um ponto negativo, mas eles vão obviamente publicar isso no fim de agosto. Então eu acho isso um ponto negativo da faculdade, essa falta de antecipação nas datas. Mas um ponto negativo também, Parma ser tão longe. Quando eu fui, por exemplo, para o laboratório de oncologia, o professor de oncologia deu essa oportunidade. Eu tive que ir até Parma com o trem, chegar lá, ir pro laboratório e voltar. Então é um caminho longo, digamos, mas a oportunidade existe. E acho que esses são os pontos negativos. Ponto positivo foi que eu falei, os professores são muito bons. O sotaque também é um ponto negativo, mas eles são excelentes professores, têm muitas oportunidades. E agora temos um novo prédio, que é um prédio que promete bastante. A gente já viu o prédio, é um prédio muito bom. Inclusive, a turma do primeiro ano já tá nesse outro prédio. Eles falaram que é um prédio muito bom, um prédio grande, no centro. Então, esse também acho que é um ponto positivo. Se alguém for para Parma, obviamente, vai chegar justamente na época que a gente tá chegando nesse prédio novo. Então, não sei como será. Vai ser uma novidade para todo mundo. Nossa, que legal. E eu queria fazer só um comentário, né, disso que você falou, dessa oportunidade de pesquisa. É muito legal que que você tenha um professor que abriu essa oportunidade, porque até uma pessoa que estuda na Universidade de Bolonha aqui, uma vez comentou comigo, a gente estava conversando, ele falou assim, nossa, meu sonho era fazer pesquisa, era poder participar disso. E sempre correu muito atrás dos professores, só que é aquela coisa, você tem que ter a empatia com o professor, aqui pelo menos, né, você tem que ter uma empatia com o professor, não são todos que abrem essa oportunidade, claro, existe, mas você tem que correr muito atrás, não é tão, assim, aberto quanto a gente, por exemplo, ouviu falar de você, né, que o professor chegou e falou, nossa, vem aqui, vamos fazer uma pesquisa ou algo do tipo, isso foi muito legal, muito interessante. Justamente eu falei porque aqui na Itália eu sei que não é comum. Né? E esse professor, justamente por ele ter essa outra mentalidade, ele chegou na turma e falou: gente, eu estou procurando alunos assim, tal, nesse perfil. Eu acabei que não fiz parte disso. Eu conversei com ele de talvez fazer parte disso a partir de novembro desse ano. Veremos como vai funcionar.
Mas eu conheço muita gente que participou, uma menina que inclusive participou de um relatório que foi publicado, e essa publicação até é nível europeu, então foi muito bom por esse professor. Ela falou que foi muito pesado, obviamente, porque tudo isso é muito pesado, mas que ela fica muito feliz por essa oportunidade. Então existe essa oportunidade para quem tiver interesse nessa área mais acadêmica. Legal. E o curso até agora, né, até o terceiro ano, você achou que ele foi mais prático ou teórico? E com relação também ao convívio com os teus colegas, mas não, não os professores, né, mas com os colegas de classe, como é que é esse convívio? Você conseguiu fazer bastante amizades ali? E o pessoal também, eles são mais italianos, são mais estrangeiros? E você conhece brasileiros que estão estudando ali? Quantos vocês são, mais ou menos, né? Algo só para a gente ter uma noção. É o seguinte, sobre colegas brasileiros, nós somos em bastante brasileiros. Assim, bastante. No quarto ano, ou seja, um ano acima de mim, são em 2 brasileiros. Depois no meu ano, eu e a Ana, que somos muito amigas, uma colega. Inclusive, na faculdade é a minha amizade mais próxima, que a gente se dá muito bem, a gente estuda junto e tudo mais. Depois, então, quarto, terceiro, eu e outra menina. No segundo, são em 3, inclusive desses 3, uma foi aluna de vocês. Depois, no primeiro ano, são em 2 brasileiras. E uma também foi aluna de vocês. Então vocês têm aluno, uma no terceiro, uma no segundo e uma no primeiro em Piacenza. Que legal, olha só. O Simple Med Itália representando ali junto com os brasileiros, né? Sim. Que legal. E com relação ao convívio ali com os teus colegas, com os italianos, imagino que a maioria seja italiano que está estudando com você ou não? Então, 50% é italiano. Os outros são divididos entre brasileiro, Uhum. tem muito iraniano, tem turco, tem espanhol, tem uma finlandesa, tem canadense, tem um coreano, tem 2 argentinos, tem uma do Sri Lanka, uma tem bastante gente de bastante país. Tem Nossa, que 2 israelenses, iraniano, já falei, turco, Espanha, português tem também, olha só, bem misto suíço, mesmo. Suíço. é bem misto, gente. Eu tô tentando, mas acreditem, é bem diverso. Imagino. E você considera como uma turma unida? O pessoal geralmente se reúne para fazer alguma coisa, ou é mais cada um na sua, mais tranquilos? Tem muita divisão entre italianos e internacionais. Os Hum. italianos tendem a receber mais no grupo deles quem fala italiano, justamente porque eles se cansam de falar inglês, não é por mal deles. Mas aí quando tem os intervalos ou eles têm uma festa, eles querem falar italiano. Então você vê que quem interage mais com os italianos são as pessoas que aprenderam italiano. Eu tenho amigas italianas, mas graças à Croce Bianca, porque 2 delas participam da Croce Bianca, mas também porque eu aprendi italiano, eu consigo me comunicar com elas. Eu não acredito ser uma turma tão unida. Eu acho que, por exemplo, o segundo ano ele é mais unido. Uhum. Cada um estudando, assim, eu não sou tão, no grupo, assim, não participo tanto, eu não participo muito de festas que eles fazem. Eu tendo a ser mais uma pessoa de casa. Mais Uhum. interagir com as pessoas que fazem um aperitivo, um jantar tranquilo. Quando eles fazem, tipo, uma festa da sala à noite, assim, eu não tendo a ir, mas existe, eles fazem, sei que existe. Então, assim, é uma turma tem essas divisões, os iranianos tendem a fazer muita coisa por parte deles, as turcas fazem muita coisa justamente pela facilidade da língua, por se sentir em casa, questão cultural, né. Legal. E com relação à moradia, você conseguiu achar
casa fácil logo quando você chegou? Foi um pouco mais difícil? Como é que foi isso? Então, como eu falei no início, eu consegui por causa daquela assistente do banco, que conseguiu falar com esse dormitório de meninas, que quem cuida desse dormitório são freiras, é em cima de um convento. E esse Uhum, dormitório feminino, ele por ser com freiras e ser dentro em cima de um convento, não é tão popular, digamos assim. Não uhum. muita gente gosta, mas é muito organizado, muito limpo. Eu tinha um quarto só meu, é muito calmo, sem barulho, então pra mim estava muito bom. Então assim, lá existem opções, tem esse dormitório que tem não, normalmente, se você entra no começo do mês, não é muito famoso, então é só por indicação. Só quem conhece esse dormitório que sabe. Então, tende a ter lugar se você se organiza antes, mas questão de apartamento é muito difícil. Eu estava nesse dormitório, por mais que eu gostasse quando a minha irmã chegou e meu primo também, a gente decidiu sair. Pra gente encontrar um bom apartamento foi difícil, mesmo eu estando lá. Eu encontrei mais no fim do semestre, que é quando as pessoas estão se formando, saindo, e aí liberam alguns apartamentos, lá por, tipo, maio, junho, que é a época que tem mais apartamentos. Aí eu consegui achar esse apartamento atual, que eu tô numa região boa, que chama Público Passeio, que é uma rua grande, assim, perto do centro, né, no centro, muito cheia de árvores, que não pode passar carro. Então é onde o pessoal corre, caminha, e estando ali naquela rua, pra mim é muito bom, que eu consigo caminhar, consigo correr, fazer o meu exercício. Tem tem feira lá. Assim, é muito bom eu conseguir esse apartamento nesse bom endereço, mas depois que eu já estava lá há um tempo, nesse período de maio e junho. No início do semestre é complicado, existem opções, mas para seu apartamento, assim, que você vai ficar toda a faculdade, acho muito difícil. As pessoas tendem a achar um daqueles apartamentos não tão bons, ficar até maio do ano que vem, ficar de olho em outro apartamento, fazer um contrato de 1 ano, depois pegar um apartamento definitivo melhor, numa região que queira, poder procurar com calma. Esse é o que tende a ser. Ou pegar um quarto em um apartamento, isso tem bastante, tem disponível. Inclusive, esses dias no grupo da faculdade tinha uma lista de vários apartamentos com quarto disponível de pessoas da faculdade. Então, procurando coinquilir. Uhum. Só abrindo um parênteses, né? Aqui em Bolonha é muito parecido. Normalmente o pessoal pega um apartamento no início, depois acha algo melhor. E é assim, né? Mas já é para ir preparando o pessoal que está vindo para cá, porque, claro, se conseguir encontrar algo que já vai ser o definitivo para o resto da faculdade, show, muito legal. Mas não é o que a maioria acaba fazendo, né? Normal. E falando sobre É, um pouco, falando agora sobre um pouco dos custos de vida e a parte mais financeira. A universidade, ela cobra uma taxa anual, correto? Você saberia sim. dizer quanto é essa taxa? Se tem redução, não tem? A universidade oferece bolsas, não oferece? A taxa anual sem redução é de 2.700 euros, pagado em duas taxas. Uma no início do primeiro semestre e uma no início do segundo semestre. Existem reduções, existem bolsas, existe ergo e tudo mais. Eu não sei muito dizer, eu infelizmente não pego bolsa. Eu pago a taxa de 2.800 em duas ratas, em duas parcelas, né, uma início de cada semestre. Essas bolsas funcionam igual em toda a Emília-Romagna, então acho que o Greg e o Mizuno vão saber falar melhor que eu. Mas eu conheço vários colegas que têm essas bolsas, é bem possível de conseguir. Vai depender do seu núcleo familiar no Brasil. Ok, legal. E com relação ao custo de vida na cidade, você tem mais ou menos uma faixa de preço? Por exemplo, vamos supor, você falou ali que tem alguns quartos que estavam sendo oferecidos, né, em casas, porque aqui, pelo menos aqui em Bolonha, muitos dos nossos colegas acabam tendo essa opção de moradia, de compartilhar um quarto dentro de uma casa. Você saberia mais ou menos quanto estaria custando um quarto dentro de uma casa, um apartamento? Pode ser uma faixa de preço, custa de tanto a tanto, e depois também um custo médio mensal da vida para um estudante que quer morar em Piacenza. Por exemplo, com tudo você vai gastar mais ou menos de tanto a tanto por mês. Então,
O dormitório que eu morava antes, para um quarto único, ou seja, um quarto sem banheiro, o banheiro era dividido, mas um quarto individual, com o banheiro dividido entre todas as meninas, eram 300 euros. Com tudo incluso. Wi-Fi e tudo. Falando de apartamento dividido, eu vi no grupo estavam 350, 370, 400 euros, mais conta de luz. Alguns inclusos, alguns não inclusos. Então faria 350, 450 mensal, se é um quarto. Um apartamento tem que ser a mais. Um apartamento, se você quiser ter um apartamento sozinho, vai ser 600, 650, 700, mais ou menos. Então aí é nessa faixa de preço. Tende a ser, comparado com outras cidades, eu acho que é um preço normal, né? Não, não saberia de outra cidade, gente. É assim em Piacenza. É, questão de supermercado com 50 euros, não, com 40 euros semanais, eu faço uma excelente compra. Uma compra com frutas, bastante verdura, tudo que eu quero, tranquilamente, com 40 euros semanais, eu faço. Então, eu diria que tá nessa faixa aí de preço. Academia são 30 euros mensais. Nessa tendem a ser 30 na McFit, 35 em uma perto da Farnesiana. Quem gosta de nadar, eu gosto bastante de nadar, 3,50 euros a entrada em uma piscina. Não sei se alguém tem interesse em Que natação. legal, que legal. Então tem a opção de você É, pagar para entrar na piscina 3,50, vai lá, você pode ficar o tempo que você quiser na piscina também. exato, Legal. exato. Você paga 3,50, você entra, faz o seu exercício e sai. Eu gosto muito de natação, prefiro do que fazer academia. Uhum. Então é isso que eu tô falando. Porque eu falo pra eles da academia, eu ia na academia antes, mas aí eu acabei preferindo a natação depois. É sempre no verão, eles abrem o teto, no inverno eles fecham com aquecedor, então funciona o ano todo. 3,50 porque eles têm um convênio com a Universidade de Parma. Então você paga. Obviamente você não pode pagar só uma entrada, você tem que pagar 12 entradas. Uhum. E aí você vai usando, e depois acabou as 12, você paga de novo. Mas você não precisa pagar o mês. Então, se acontece que naquele mês eu tenho muita prova, então eu vou menos vezes, eu não perco dinheiro. Uhum. Que era o que acontecia com a academia. Às vezes, na semana de prova, eu ia uma vez por semana, 2 vezes por semana. Quando eu não tava na semana de prova, eu conseguia ir mais vezes. Na, na piscina, eu pago proporcional ao meu Ao- usufruto, né? Que legal. E com relação aos restaurantes, em média, claro, né? Você gastaria quanto ali para fazer uma refeição, por exemplo, de pasta? Porque é muito comum aqui, né? Ter o primo e o segundo, mas normalmente varia mais ou menos em quanto? Uma pizza sai dos 8 euros até uns 13, 14 euros. Uhum. Depende do que você coloca na pizza. Você pede uma marguerita, obviamente é mais barata. 8,50, 9, tranquilamente você compra uma pizza. Bebida, eles costumam beber mais água, então, assim, você não gasta muito. Diria que uma pizzaria com 12, 13 euros, você come pizza e bebida, aquela pizza grande, mais bebida, sem nenhum problema. Eu gosto muito de pizzaria, porque você come muito bem e não tende a ser muito caro. Restaurantes normais do meio da cidade também, com 10 euros, 9 euros, você pega um prato de pasta, um bom prato de pasta, sem nenhum problema. Obviamente, se você pegar um primo, uma pasta, depois pedir um contorno, um segundo, vai ficando cada vez mais caro. Mas se você é uma pessoa que tá querendo economizar, mas ao mesmo tempo quer sair, eu digo, 15 euros, você faz uma saída e come bem. Tem All You Can Eat de comida chinesa, muito bom, restaurante muito bom, que são 19 euros o All You Can Eat. Uhum. Assim, é, eu considero um bom preço. Então, se alguém quiser se organizar, se estiver querendo economizar, eu indico sair em pizzarias, porque você come muito bem, muito gostoso, e é o que você menos gasta de todos os restaurantes. Mas até, assim, um restaurante italiano tradicional também, 15 euros, eu diria que você consegue comer bem. Muito legal.
Muito legal. E agora, Júlia, indo para dicas e aprendizados, tá? Se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito diferente? E o que você diria para quem está estudando agora para passar nas provas de medicina aqui na Itália? Você tem alguma dica de ouro? Olha, vamos falar de cada época em particular, né? Estudando para passar na Itália, eu diria para não fazer o que eu fiz. Para você decidir antes se você quer ir para Itália, se você quer ir para o Brasil e focar em uma coisa. Eu acabei não fazendo as duas coisas e eu fiquei maluca, querendo focar aqui no Brasil ao mesmo tempo que na Itália. Decidam o que vocês querem, se vocês querem realmente Itália, se dediquem nisso, que é muito possível. Se você for muito organizado, responsável, isso é uma possibilidade, com certeza, não com certeza, mas é uma possibilidade muito próxima de você, desde que você se dedique muito bem. Então eu faria isso, eu me dedicaria, porque acabou que eu quase perdi essa oportunidade, porque eu tentava atacar para os 2 lados, e é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Então eu me dedicaria para uma coisa, seja no Brasil, seja na Itália. No período pré-vestibular, eu também diria para ter muita calma, o emocional faz muito, tanto no dia da prova como no anterior. É é muito importante você ter o seu momento de estudo, mas é muito importante também você ter seu momento de descanso. Momento de descanso que não seja, Instagram, que não seja, ver um filme, que não seja alguma coisa, eh, de tecnologia, nem talvez ler um livro, que seja uma coisa, sair, ir na rua, dar uma volta, correr, ir na academia, tomar um café com um amigo. Esse distrair é muito importante. Quando eu entendi isso, porque eu me distraía, falava: "Não, vou distrair, vou assistir um filme". Acabava que, pra mim, aumentava a minha ansiedade. Então, sair, conversar com outras pessoas, ter essas relações fora desse ambiente eram muito importantes. Falar sobre outras coisas que não sejam vestibular, que não sejam futuro, coisas simples, um café com um amigo, um exercício. Isso pra mim, quando eu entendi isso, mudou muito. Eu diria, que quando você é organizado, que você tem o seu planejamento bem feito, você se sente mais tranquilo, que você: "Ah, eu fiz o que eu tinha que fazer hoje, então tá bom, eu fiz minha parte". Se você fizer a sua parte, seguir, estudar bem, o melhor vai acontecer. Espero muito que o melhor de vocês seja ou aqui ou no Brasil, que o sonho de vocês possa se tornar realidade. Então nessa parte pré-vestibular eu diria, cuidado emocional, se você precisar de uma ajuda emocional, procura um psicólogo, eu acho que isso é muito importante, porque, nessa fase pré-vestibular eu precisei de um psicólogo e me ajudou muito. E é muito importante, esse bem-estar psicológico também para um bom resultado nessas provas. Vale muito, além da organização e do esforço que vocês estão colocando na parte acadêmica. Então eu diria isso na parte pré-vestibular. Na parte de transição chegando na Itália, eu diria: estude italiano. Eu estudando italiano me abriu tantas oportunidades, mais do que você teria normalmente. Se abra também para novas coisas, para novas amizades. Eh, Coloque também na sua cabeça que nem tudo é perfeito. Tem muitos pontos positivos, tem pontos negativos também. No início, toda mudança é complicada, porque a gente está acostumado a sempre viver as coisas do mesmo jeito. Qualquer tipo de mudança vai mexer com a sua vida, vai ser em uma parte desconfortável, mas no desconfortável você cresce. E quando você entende que isso muda muito essa perspectiva. Então, assim, mudar de país com certeza vai ser desconfortável, com certeza vão ter pontos baixos na sua mudança, porque é complicado, é uma cultura diferente. Eles não são iguais a gente, eles não são receptivos como é o povo brasileiro. Então, entenda isso, nós somos povos diferentes, culturas diferentes. Nem talvez você entenda uma coisa: "Ah, isso é rude, isso não foi muito receptivo", e às vezes é simplesmente uma diferença cultural. Então, nessa mudança de país, eu diria: paciência, tudo passa e as coisas melhoram bastante. Você vai chegar e vai ter muito ponto positivo, muito ponto negativo ao mesmo tempo. Calma, as coisas se tranquilizam e você vai ter muita noção do plano maior. Estude o italiano, a cultura é uma linda cultura, mas é uma cultura diferente da nossa, não é a mesma cultura. Então tenha paciência com o povo italiano, eles são um bom povo depois que você acostuma com eles, você entende o que é rude, o que não é rude, o que é cortesia para eles, o que não é, muda muito.
Falando do período da faculdade, eu diria: tudo é muito diferente, calma, o sistema é diferente, entenda como funciona o sistema, as provas são diferentes, provas orais são diferentes, os italianos eles tendem no início a ir melhor do que você, então assim que você chegar você vai falar: "Nossa, mas esses alunos estão indo tão bem". Gente, calma, cada um tem um período de adaptação. Eu demorei para me adaptar especificamente com as provas orais, e depois que me adaptei, nossa, passou, foi muito melhor, me deu um alívio, mas demorou um pouco, então, com certeza, para alguns vai ser mais fácil uma parte, para alguns vai ser difícil outra. Então, o período pré-vestibular tem os seus desafios, mas os outros períodos também vão ter seus desafios. Aprendam com os desafios de agora, que vencendo esses desafios terão outros. É paciência, organização, esforço. Se abram para novas oportunidades, novas amizades que vão ajudar vocês a enfrentarem esse processo. E se eu puder falar alguma coisa pra vocês, eu diria boa sorte. Eu espero o melhor pra vocês, que vocês possam realizar os sonhos de vocês. Se alguém quiser ir pra Parma, se alguém passar em Parma, eu deixo o meu número aberto, disponível. Qualquer pergunta, eu não sei exatamente o que eu posso ajudar, o que eu não posso, mas eu tô disponível. Quando eu cheguei não tinha muita gente pra me recepcionar, então espero que eu possa recepcionar quem quiser ir pra Parma e quem for pra Parma muito bem. Espero encontrar vocês, alguns de vocês em Parma para tomar um café, para comer um brioche, uma pizza e sempre sejam bem organizados, sempre dediquem, o tempo de vocês academicamente, que isso vai de alguma forma, pagar para alguns a faculdade de Parma, de Piacenza é melhor, para alguns vai ser Bolonha. Espero que vocês possam acabar na melhor faculdade para vocês, na melhor cidade para o estilo de vocês. Excelente dicas mesmo. E antes da gente ir para a última parte, que serão as perguntas do pessoal que está aqui na reunião, queria fazer uma pergunta para você agora, falando sobre o futuro. Aonde você se vê daqui 10 anos com relação a estar morando em um país onde você se vê estar morando, ou até mesmo fazendo, trabalhando, né? Porque você já vai estar uma médica formada, já vai estar seguindo ali até o teu caminho, né? Então, onde você se vê estar, onde você pensa em estar daqui 10 anos? Agora que eu me acostumei com a Itália, eu gosto muito do povo italiano, gosto muito do país, eu me vejo continuando morando lá, apesar de eu sentir saudade do Brasil, sentir saudade da minha família. Em questão profissional, em questão do futuro, eu decidiria a Itália, não por uma questão talvez financeira, porque a gente sabe que outros países europeus ganham mais do que a Itália, mas pela qualidade de vida. Eles vivem uma vida tranquila, é um povo mais livre de estresse, tem uma boa comida, é seguro. Eu gosto de poder andar em um trem de forma tranquila. Eu gosto de viajar, ali tem muitas oportunidades de viagem próximas. Então eu diria que eu me vejo na Itália. Eu gosto muito da parte mais rural da Itália, que a parte rural é muito próxima das cidades. Você sai 10 minutos de carro, você tá no meio dos vales. Eu acho isso muito lindo. Então, gostaria muito de morar numa cidade talvez um pouco menor, mais perto de uma cidade grande, tipo Milão, Parma, que tem um bom hospital para eu poder trabalhar. Então, eu me vejo na Itália. Talvez isso mude, não é nada escrito em pedra, mas por enquanto eu me vejo na Itália, eu gosto muito. Com certeza a especialização eu vou fazer lá. Eu não sei ainda em qual hospital. Eu tenho alguns hospitais em vista, porque eu tô variando entre especialidades. Eu ainda não sei se eu quero fazer ginecologia e obstetrícia ou cardio. Estou entre essas duas. Então, dependendo do cardio, seria bom na Maggiore de Parma, mas também tem oportunidade de Milão. Então, essas são coisas a ver no futuro, mas eu diria que sempre ali no norte da Emília ou na Lombardia, que eu gosto daquela região, me sinto em casa. E como foi difícil o período de adaptação, então eu acho que agora que eu tô adaptada, eu vou usufruir desse novo espaço que agora eu também me sinto em casa. Então eu diria Itália, eu diria ali no norte da Emília, eu diria Emília,
também talvez em Bolonha, no estado de Bolonha, talvez Orsola. Não sei, veremos no futuro, de acordo com a especialidade, de acordo com os professores do estágio que eles vão me indicar. Eu sou muito aberta para oportunidades. Veremos de acordo com os professores que eu acompanho, com os médicos que eles me indicam, o melhor departamento para a especialidade que eu vá querer seguir. Que legal, que legal. Muito legal ver você vivendo a Itália ao seu máximo, né? E estando já integrada. É muito, muito legal mesmo conhecer um pouco mais dessa tua caminhada, porque fazia tanto tempo também que a gente não tinha contato, né? Então Sim. tá. Então agora a gente vai para as dúvidas aqui do pessoal. Caso vocês queiram mandar dúvidas para a Júlia, eu vi que já tem algumas dúvidas aqui, a gente vai ler para ela e depois daí a gente vai para o encerramento, tá bom? Então olha só. Rafaela pergunta, acho que vou mudar a minha opção de Pavia para Parma. Quero seu contato, Ju. Já, caso dê certo, olha só, já tem pessoa, já fez gente mudar a primeira opção, hein? Claro, fiquem à vontade. Quem depois acabar passando em Parma e fizer a matrícula, a gente tem o grupo dos brasileiros, tanto quem está no Politécnico quanto quem está na Universidade de Parma, e a gente sai para comer aperitivo, a gente chama o aperitivo dos brasileiros, a gente já fez vários aperitivos dos brasileiros, é muito gostoso. Então, quem tiver, fiquem tranquilos que já tem gente aberto para receber vocês. Legal. A Amanda também falou muito bem, que já ouviu falar muito bem de Parma, por isso que escolheu a cidade, e ela também falou que em Parma, falam que em Parma, por ser um curso mais novo, os professores dão mais oportunidades. Talvez seja por isso. Pode ser também os professores, eles não estão, até os médicos do Hospital de Piacenza, eles não estão acostumados a serem professores. Então, eles também têm um ponto positivo disso, que eles estão abertos, eles estão dispostos, o hospital está de braços abertos para receber esses estudantes novos. Tem tem mais espaço, digamos, porque é um hospital que nunca recebeu alunos, é a primeira vez que eles estão recebendo alunos. Talvez eles estão aprendendo também a serem professores, mas tem a parte positiva, que eles estão com toda a disposição do mundo para serem professores. Uhum. Depois teve outra pergunta aqui das bolsas da Ergo. Você falou que você não aplicou para as bolsas da Ergo, né? Tá, ok. Em relação ao prédio que está hoje, você paga aluguel? E mais ou menos quanto poderia compartilhar? Mais ou menos quanto poderia compartilhar? Então, eu moro com o meu primo e com a minha irmã. Então a gente divide. De aluguel são 330 para cada um, mais despesas de luz e gás, que depende, no inverno isso é mais caro e no verão é menos. Então vai depender isso. A gente já pagou bem caro no gás. Teve um mês que a gente aqueceu bem a casa, a gente teve que pagar bastante. Mas também mais uma dica. Quando vocês forem alugar apartamento, a gente no início, por não ter muita informação, e também porque acabou que a gente gosta do nosso apartamento, a gente quis correr o risco. Energia lá, eles cadastram de uma forma, tem energia A, B, C, D, E, F, G. De acordo com essas faixas, essas categorias de energia, a elétrica da casa é mais antiga ou mais nova. Então acaba que você gasta mais energia do que necessário ou menos, justamente por causa da como que é? Da fiação da casa. Então, se você tem uma energia A, B, C, você vai economizar, porque a energia é mais cara, tem um contrato melhor, além de não gastar com uma fiação antiga ou pela luz da casa que é tudo antigo. Então, eu não sei muito bem explicar, mas quanto mais longe a letra, mais caro é. Se você comprar uma casa F, D, você vai tender a pagar mais de luz e gás. Então, luz, né? Então, tomem cuidado com isso. Uma casa A e B tende a ser muito bom. Se vocês encontrarem um apartamento assim, é muito difícil. Mas se encontrarem, peguem. Vale a pena. Legal. E, Julia, a Amanda perguntou o seguinte: depois de chegar, demorou quanto tempo para você conseguir ficar mais confortável em falar italiano?
Olha, eu me colocava muito em situações assim, até porque eu sou cristã, eu vou na igreja, e eu ia em uma igreja que tinha muitos jovens, até lá que eu criei o meu grupo mais fixo de amigos na Itália, até lá que eu conheci depois meu namorado, até lá que eu conheci as famílias que me acolheram mais. Então, eu me colocava em situações que eu tinha que falar bastante italiano, mas mesmo assim demorou. Demorou, eu diria, uns 6 meses pra eu me sentir confiante pra falar. Tem gente que é mais rápido, minha irmã em 3 meses já estava mais confiante, mas eu sou mais um pouco mais introvertida, assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Então demorou uns 6 meses, que eu já tinha um italiano mais confiante, eu conseguia falar mais. Vai depender de você, depender de quando você estudar, até porque quando eu cheguei, não consegui estudar italiano, porque eu estava precisando estudar muito para a faculdade, acabava que não dava muito tempo. Então, se puderem estudar já antes, agora, nesse período, inserir as músicas, por isso que eu falei, quanto mais inserir, mais rápido essa adaptação da, da língua. Legal. E a Universidade de Parma oferece, isso aqui foi uma pergunta do Rodrigo, a Universidade de Parma oferece oportunidades para o exterior? Se sim, quais? Tem o Erasmus. O Erasmus, como em qualquer faculdade italiana, europeia, você pode fazer até 2 anos da faculdade fora da Itália, em outro ateneu. Tem inclusive um brasileiro, que é esse brasileiro que tem uma turma acima de mim, que ele fez agora 1 ano na Normandia, na França. Mas é porque ele sabia o francês fluente. Então, vai depender dessas oportunidades também da língua que você sabe. Obviamente, tem em Portugal várias opções. Então, se você não quiser muito aprender mais uma língua, tem a opção de Portugal. Tem várias opções também na Espanha. A faculdade dá uma lista de ateneus que você pode escolher e o quanto você precisa ter na sua média. Então, você precisa ter uma média específica nas suas provas para passar em cada uma. Então, as mais concorridas, você vai precisar tirar uma nota mais alta nas suas provas. A menos concorridas é mais fácil de entrar. Então, vai depender, mas tem muita essa oportunidade, não é difícil. Todo ano, a faculdade promove reunião Erasmus, em que eles apresentam todos os ateneus, quanto você precisa tirar para você aplicar. É muito possível. Vai depender da língua que você fala. Então, se você quiser ir para Alemanha, França, você precisa saber a língua local, não adianta. E, e da nota que você tem na sua faculdade. Então, vai depender disso. Legal. E uma outra pergunta foi, você tem cidadania? Aqui acho que é cidadania italiana? Eu não tenho cidadania italiana, mas eu tenho cidadania belga. Belga, Então, eu entro como cidadã europeia. europeia. Mas essa cidadania eu já tinha desde pequena, porque da família do meu avô, eu já tenho desde que eu nasci. Porque eles. Enfim, eu já tinha quando eu apliquei pra prova. Entendi. Então não foi pra. Você começou a passar, agora uma pergunta da Júlia. Você começou a passar suas matérias do inglês para o italiano desde o primeiro período? Caso não, como você pretende se planejar para começar a atender os pacientes em italiano? No caso aqui, você já começou a passar suas matérias do inglês para o italiano? Eu acho que você traduzia as suas matérias ou como você acabou pegando o italiano médico? Gente, eu estudo só inglês. Uhum. E eu sei explicar as coisas mais em inglês. Eu tenho dificuldade de explicar algumas coisas em italiano. Justamente porque eu vi essa dificuldade que eu tinha, esse problema que eu tinha, que eu resolvi pegar esse voluntariado na Croce Bianca para entrar mais em contato com esse inglês médico. Mas eu diria que eu ainda tenho muito para melhorar. Eu acho que durante o estágio isso vai melhorar. Com a Crotibianca eu me senti muito mais confortável de falar com as pessoas, com os pacientes que tal, porque às vezes a ambulância faz longos trajetos, às vezes meia hora, 40 minutos de ambulância, e eu vou conversando com o paciente e conversam com as outras pessoas que estão junto. Então, você vai criando mais vocabulário. Então, eu digo que todo o vocabulário que eu tenho médico foi por causa desse voluntariado. Eu ainda tenho muito a melhorar durante o estágio que começa na Universidade de Parma, os estágios só no 4º ano, no segundo semestre do 4º ano. Então, agora no 4º ano que eu vou começar com os meus estágios, e eu vou ver como eu me saio com com a língua, veremos, mas eu tenho que estudar bastante. Eu sei que para a prova de residência eu vou ter que estudar
bastante. E eu acho que agora, aos poucos, eu vou tentar já pegar os livros da prova de residência para começar a passar alguma coisa para italiano e tudo mais, mas até agora, sendo sincera, falando em sinceridade, não vi nada disso, todo italiano que eu tenho por causa desse voluntariado. Ok. E agora uma pergunta da Isabela. É comum dormitório na própria universidade? Então, para quem tem bolsa, tem um dormitório, sim, no centro da cidade. Eu não tenho muitas informações, mas existe esse dormitório. Você precisa aplicar para ele antes e tudo mais. Mas para quem não tem bolsa, eu sei que não vale a pena. Porque, se eu não me engano, são 550 euros. Então vai sair mais caro do que um quarto. E num quarto você tem mais privacidade e tudo mais. Agora, para quem tem bolsa, compensa. Porque Entendi. ele sim, você vai ter desconto na sua moradia. Mas não Uhum. sei quanto, eu não sei que tipo de bolsa. Só vou deixar a desejar. Ok. Rodrigo, o que você acha sobre viajar para países vizinhos durante o final de semana? Acha viável? Depende em que época você vai estar, porque tem a sessão de provas que eles chamam, né? São períodos que você está estudando muito, é bem pesado, o Greg mesmo não sabe. Então, nesse período, eu diria que o final de semana você vai dedicar mais para o estudo. Mas em períodos, tipo, semanas livres, que a gente sabe ali na Páscoa que tem uma semana livre, super viável. Ali em 40 minutos você tá na estação central de Milão, Milano Centrale, e dali saem trens para Alemanha, para França, para Áustria. Então, digamos que em questão de transporte você tá muito bem, e depois pegando um Frecciarossa, um Ítalo, até aquela empresa suíça, você chega em muitos lugares em um pouco tempo. Uhum. E só uma curiosidade, o teu período de provas na universidade, ele acontece também em, por exemplo, metade de janeiro, fevereiro, depois tem uma sessão de provas extra em abril. É igual, exato. Tem a É extra em igual. abril, aí depois vai ter em junho duas, em julho uma. Esse ano eles acrescentaram em agosto e tem duas em setembro. Aí Em tem uma extra em agosto? dezembro. Adicionaram uma extra em agosto, depois que eu tinha comprado passagem. Essa é a Mas novidade. esse ano. Mas é uma coisa extra desse ano nova, que só algumas matérias colocaram, justamente para quem começou o quirotínio, o estágio, que eles precisavam adiantar algumas matérias. Aí eles, para ajudar, adicionaram uma extra em agosto. Que não é comum. Em agosto, normalmente, na Itália tá tudo fechado. Uhum. Mas, sim, o resto é normal. É como no resto das faculdades. Legal. Daí setembro e dezembro vocês têm também ou não? Uma sessão extra? Dezembro, uma extra, sim. Uma Hum, extra no início de dezembro. é bastante período de prova. Sim, nesse período eu diria que você não vai conseguir sair nesse fim de semana. Mas nesses períodos livres, tipo, entre sessões, ou acabou de terminar uma sessão, se você tem 2, 3 dias, ou quem sabe um feriado, eu acho viável, sim. De Milão no Centrale saem muitos trens, também aeroportos, Ryanair tem low cost, você consegue. Mas também eu cheguei na Itália com uma perspectiva de viajar bastante, conhecer. Gente, obviamente, é diferente você viajar para lá do que você está estudando e vivendo lá. Assim, você vai estar com o seu dia muito cheio, muita coisa para estudar e tudo mais. Eu acho complicado encontrar tanto tempo assim para viajar. Mas nessas datas e nesses feriados é possível sim, até porque tem muita coisa na própria Itália para conhecer, né? Nas próprias cidades, tem bastante coisa ali em Piacenza. Em 1h20 você tá em Garda, tem o Lago de Como ali perto, tem próprio Milão, tem Veneza, tem Verona, que não estão tão longes. Isso dá pra fazer em um fim de semana tranquilamente, em um domingo eu já fiz. Minha avó foi pra lá, eu fui com ela, levei ela pra conhecer essas cidadezinhas e foi bem tranquilo de conhecer nos fins de semana. Legal. E agora uma pergunta da Amanda. Ah, não, excelente. Fico muito animada com isso, os professores mais dispostos, né? Na verdade, foi um comentário dela. Daí a Isa. Minha carteira de motorista aqui serve aí até o final do curso. Você ficou quanto tempo estudando só para o IMET? Foram duas perguntas aqui, né? Acho que Primeiro, são, da carteira de motorista. Então, agora criou um novo acordo de novo que você pode trocar a sua carteira de motorista brasileira pela italiana.
mas você precisa deixar a sua brasileira e eles vão trocar pela italiana. Então aí você passa a ter só a sua carteira italiana. Você consegue fazer isso se você tiver a residência na cidade. Então, no município que você tem a sua residência, você consegue fazer essa troca. Pelo primeiro ano de residência, você pode dirigir com a própria brasileira traduzida e juramentada. Depois de um ano, ou seja, antes de terminar o ano, você troca essa brasileira pela italiana oficial deles. Aí você fica com a italiana normal, como se tivesse feito autoescola na Itália. Então, assim, aí depois, se você voltasse para o Brasil, você teria que fazer essa conversão de novo. Não sei como funcionaria. Eu, como pretendo ficar lá, eu fiz essa troca de forma indefinida. Qual que era a segunda pergunta? Você fez sua troca e... Ah, sim, eu fiz a minha troca e agora eu deixei. Agora vai ficar assim. Entendi. E depois de você, se você é residente e passou mais de um ano, daí você não pode dirigir, mesmo que Com você a tenha brasileira. permissão. Com a brasileira, Mas eu acho A que mesmo... permissão internacional, a PID, na verdade, não vale para ninguém que tá lá com forma não de turista. Então, no seu primeiro ano de residência, até você fazer a residência, você dirige com a PID, a internacional que você faz próprio online. Depois que você fez a residência, você traduz e juramenta a sua carteira internacional, a sua carteira brasileira normal. Por um ano você dirige com essa. Depois de um ano, você vai numa autoescola italiana, ou até antes desse ano, você vai numa autoescola italiana, entrega alguns documentos e faz pela troca da italiana normal. E você tem a carteira italiana. Depois você renova como o italiano que fez a autoescola lá. Entendeu? Legal. E você ficou quanto tempo estudando só para o IMAT? Então, eu nunca estudei só para IMAT. É isso que eu falei, por isso que eu indico vocês de escolherem antes. Acabou que os meninos lembram, um pouco antes de uma prova, eu comecei a fazer com eles. Acabou porque eu estava envolvida com muita coisa, eu fiz essa prova, acabou que eu não passei na faculdade que eu queria. Depois, no outro ano, eu continuei estudando para duas, eu não aprendi minha lição, continuei estudando para cá e para lá, fiquei em cima do muro. E aí que eu passei, eu entrei na Universidade de Parma e aqui na PUC, nas duas que eu queria. Nessa semana aí que eu tive que tomar essa decisão. Eu, de vocês, tomava essa decisão antes para economizar tempo e para trazer paz na vida de vocês. E agora uma pergunta do Wesley. As aulas teóricas nesse formato, das 10h30 até a tarde, vai até que ano da faculdade? Então, gente, realmente um ponto negativo também é a falta de aulas práticas. Então, até agora, eu não tive muitas aulas práticas. Como eu falei, o estágio começa no segundo semestre do quarto ano. Até lá são essas aulas teóricas nesse formato: 10h30, 1h30, 2h30, 6h30. Assim, a partir do quarto ano, o primeiro semestre aumenta, termina às 7h30. Alguma coisa assim. Aumenta 1 hora, porque no segundo semestre eles vão ter um pouco de aulas a menos por causa do estágio. Então, tem algumas mudanças. No quinto ano, a gente ainda tem aulas teóricas e estágio. No sexto ano, a gente não tem aula teórica. Tem apenas estágio e desenvolvimento da tese. Entendi. E você sabe um pouco de como são esses estágios, se eles são mais observacionais ou se quem está fazendo tem a oportunidade de colocar mais à mão mesmo, ter um approach mais hands-on? Ou essa informação ainda você não sabe? Então, eu não conversei bastante com os alunos do quarto ano para ter esse tipo de informação, mas com o pouco que eu falei com eles, eles falaram que eles tiveram muitos pontos positivos, que eles gostaram bastante do estágio, que eles tiveram mais prática do que eles imaginavam, então eles eram muito mais do que eles imaginavam, e que eles não eram em grupos tão grandes, então eles tinham acesso aos professores e que eles estavam dispostos a ensinar. Foi as informações que eu tive até agora. Talvez no segundo semestre e ano que vem, no segundo semestre, quando eu fizer o estágio, eu tenha mais informações de primeira mão. Mas por enquanto é isso que a gente tem. Eles são felizes e eles são realizados com esse estágio. Lembrando que na Itália sempre a gente vai ter um pouco menos de prática mesmo, pela questão legal, né? Ok. O Rodrigo perguntou o seguinte: a Universidade de Parma tem algum vínculo
com os Estados Unidos em relação a trabalho para lá? Então, todo mundo que quer ir para os Estados Unidos, renovar o diploma nos Estados Unidos de forma geral, tem que fazer USMLE, né? Step 1, 2, 3. A Universidade de Parma, pontos positivos, a gente tem acesso ao Ambus, sabe aquele aplicativo? Uhum. Não sei se vocês têm também uma assinatura. Então, a gente tem assinatura grátis nesse aplicativo, que é tudo em inglês, e tem muito material para o USMLE. Então, material para depois você realizar essa prova. É uma faculdade de inglês e uma faculdade europeia, então ajuda nesse processo, mas obviamente você vai ter que fazer de qualquer forma o SMLE, como você faria se estivesse no Brasil. Em questão de estágio e tudo mais, tem algumas faculdades que têm convênio, como tem outras faculdades europeias que têm convênio, mas não para você mudar para lá, para você fazer um período, talvez 3 meses, 6 meses de um estudo lá. Isso existe. Isso existe. Mas se você não fizer, até conversando com uma menina que foi para lá, de uma universidade italiana, foi para os Estados Unidos. Como ela não tinha feito o SMLE, o Step 1 e o Step 2, quando ela foi para lá fazer uns estágios, ela era muito mais, ela podia fazer muito menos coisa do que os próprios colegas dela que estudaram nos Estados Unidos, porque ela não tinha essas provas. Então, no fim, se você quiser para os Estados Unidos, você vai ter que realizar essas provas de qualquer jeito. Claro que realizando a faculdade em inglês e tendo acesso a essas provas, esses treinamentos, ajuda. Mas sempre você vai ter que realizar essas provas. Não tem nada assim, uma oportunidade em específico. Ok. E uma outra pergunta do Rodrigo foi: os estágios são remunerados? Saberia dizer alguma média ou mais ou menos? Bom, acho que aqui são os estágios da faculdade, né? Os estágios da faculdade normalmente não são remunerados. Não, não são remunerados. Eu acho que nenhum lugar da Itália é remunerado. Não. A especialização é remunerada, tem uma bolsa, obviamente, como aqui no Brasil, e você já é médico, então eu conheço residentes lá que eles pelo menos realizam alguns plantões como médico geral, né? Então, assim, você consegue ganhar alguma coisa, mas na faculdade, estágios, não tem nenhum tipo de remuneração em nenhuma faculdade italiana. Conversei com vários alunos, colegas de outras faculdades, não existe nenhuma faculdade de medicina que os estágios sejam remunerados. Não tem vida fácil. Felizmente, não. Tá, depois a Isa perguntou da cidadania. Acha mais fácil, a Amanda perguntou, acha mais fácil apostilar a CNH ou só emitir a PID? Aqui daí você já respondeu, né? Com relação a... Eu acho que você emitiria a PID primeiro, depois você fizer a residência, você traduz e juramenta a sua carteira na própria cidade que você tá. Então, eu fiz a residência, eu fui uma tradutora local e ela juramentou e fez tudo na própria cidade. Então, aqui no Brasil, o que você tiver que fazer é fazer a PID online mesmo, até você fazer a residência para você ter uma permissão para dirigir até a sua residência. Depois, se a residência, o processo, você realiza tudo lá. Legal. E outra pergunta do Rodrigo aqui, acho que você já acabou falando, que é quanto é o ticket de transporte público, como funciona aí? É mensal? Você tinha falado do ticket anual, né? Quem tinha... O anual, 110 euros do ônibus da faculdade, do municipal, né? Uhum. De 110 euros, daí ônibus. você pode pegar qualquer ônibus que você quiser. Dentro da cidade, quantas vezes você quiser dentro da cidade. Agora, tem questão de trem é diferente, vai depender do percurso, né? Porque se você, por exemplo, não morar em Piacenza, morar em Parma e quiser fazer todos os dias esse ida e volta, custa 60 euros mensais para você ter esse abonamento de Parma a Piacenza, para você usar todo o transporte municipal em Parma, todo o transporte municipal em Piacenza e o trem Parma-Piacenza, tudo com livre acesso. Você paga 60 euros mensais. Se você morar em Parma, isso compensa. Uhum. Agora, se você for estar em Piacenza, eu te indico morar em Piacenza. Beleza, então. E agora a última pergunta. Como funciona vínculos da universidade entre outras universidades internacionais para a residência? Bom, Residência. na residência eu sei... Bom, eu vou falar aqui sobre a Universidade de Bolonha, né? Vou dar uma informação que eu sei.
eu sei que às vezes vai depender muito do hospital onde você está, para saber se o hospital ele tem algum vínculo com alguma universidade. Por exemplo, o Instituto Rizzoli aqui de Bolonha, ele tem um vínculo com um hospital em Nova York, e alguns residentes podem ir para lá fazer um período de intercâmbio. Mas assim, depende muito mesmo da onde você vai, em qual hospital você vai. E é aquela coisa, você pode fazer a residência em um hospital, como a Júlia está falando, acho que é o Maggiore di Parma, né, ou alguma coisa no sentido. Sim. Vai depender muito do hospital, então talvez seja uma coisa interessante tentar procurar dentro dos cursos dos programas de residência desses hospitais, né, mais do que dentro da faculdade. Gente, isso é fácil de conseguir na internet. Se você já tem um hospital que você gosta, uma especialização que você tem demais, você pode entrar no site desses hospitais, desses programas de residência e ter acesso a todos os programas, todos os acordos internacionais que eles têm. Vai depender do que vocês querem para o futuro. Mas eu diria que isso dá para ir vendo mais para frente, até que você vai conhecer mais professores, conversar. Eu acho que isso daqui 6 anos também vai mudar muito. Mas existem esses acordos. Sempre é uma questão de contatos, de pedir, na Itália tem muito isso. Você se aproxima, cria uma proximidade com os professores e vai criando mais oportunidades. Put yourself out there. Muito assim. Legal, então, a gente chega ao fim aqui da nossa entrevista. Gostaria de agradecer muito a você, Júlia, por ter disponibilizado esse teu tempo, por ter aceitado o nosso convite para vir aqui contar um pouco da tua história, para poder inspirar, para poder compartilhar, porque a gente sabe como é estar lá do outro lado, estar estudando, e espero que essa tua história possa ter inspirado, possa ter motivado as pessoas que estão aqui hoje. E a gente gostaria de agradecer vocês também, alunos Simple Med Itália, que vieram aqui para ouvir um pouco, estar um pouco com a gente, participar, mandando as dúvidas, só dúvida muito boa, muito interessante aqui. Então, muito obrigado mesmo. Não sei se o Greg quer falar alguma coisa, a Júlia quer dar uma palavrinha final. Queria agradecer a Júlia aqui e falar que, assim, ver essa entrevista, não tem como não ficar feliz vendo como você tá, Júlia. Então, fico muito feliz aí pela tua adaptação. Não foi fácil, mas olha o resultado que tá tendo aí hoje. Enfim, você sempre foi uma pessoa muito aplicada ali, a gente lembra do teu processo de preparação, tudo mais. A palavra para associar a Júlia sempre foi organização, assim, para mim. Falou em Júlia, falou em organização. Então, tudo aí sendo reflexo da tua dedicação, do quanto você põe essa tua energia nas coisas que você vai semeando aí na tua vida. Então, estou muito feliz por ver tudo que está acontecendo e a vida segue, os horizontes vão se expandindo. Muito bom, muito obrigado por dar essa palavra aqui para todos nós que estamos aqui vendo a tua história. Obrigadão mesmo. Imagina, eu sou muito grata, gente, aos meninos, a esse curso, por isso que eu aceitei, obviamente, fazer essa entrevista com o maior prazer, porque eles me ajudaram muito nesse percurso, eu tô lá à parte por causa deles, então sou muito grata, fazer essa entrevista não foi nada, espero de coração que vocês também possam conseguir os sonhos de vocês, que vocês fiquem na faculdade ideal para vocês. Pesquisem muito sempre sobre as cidades, até achar uma cidade que você se identifique muito, uma faculdade que você se identifique. Depois que você encontrar isso, se dedique, se organize. Espero muito que Deus abençoe vocês, que vocês consigam realizar os sonhos de vocês. Quem for para Parma, última vez, deixo o meu convite aberto para um café quando vocês chegarem lá. E qualquer dúvida, estamos aí. Espero o máximo para vocês. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, gente. E até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais. Tchau, tchau.